Bom dia a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão desta Câmara Criminal no dia de hoje, 12 de setembro de 2024, quinta-feira, precisamente às 8h06, oportunidade na qual julgaremos 46 feitos, além dos 101 finalizados segunda-feira, 9 de setembro, em sessão virtual, totalizando um total na semana de 147 processos. Cumprimento inicialmente o desembargador Glauber Rego e o Dr. Roberto Guedes, juiz convocado em substituição ao desembargador Ricardo Procópio. Bem assim ao Dr. José Alves, quarto procurador de Justiça. De igual forma, cumprimento todos que estão nos assistindo, seja presencialmente ou por videoconferência, em especial todos os senhores advogados, e quem saúdo na pessoa do Dr. Adriano Maldini Mendes. Particularizo nossos cumprimentos ao servidor Marcelo Henrique Vaz Marinho, oficial de gabinete do desembargador Amilcar Maia, nesse período substituído pela doutora Marta Daniele, da Terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça. Em nome de quem, cumprimento todos os demais serventuários, colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço. Saúde igualmente os policiais militares Subtenente Torres e segundo sargento Edmilson, que estão a garantir a nossa segurança nesta sessão. Na ordem administrativa, leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Eu aprovo. Desembargador Glauber Rego. Também, senhor presidente, aprovo. Dr. Roberto Guedes. Da mesma maneira, senhor presidente, aprovo. Ata aprovada à unanimidade. A expediente, senhora Ana Cláudia, redatora. Excelência. Pois não. O servidor Edivaldo Araújo, chefe da sessão do Pleno do TJRN, agradecendo a moção proposta na sessão do último dia 5/9. Igualmente, o senhor Vivaldo Araújo da Costa, chefe de gabinete do Terceiro Juizado Especial de Parnamirim, agradecendo a moção proposta na sessão do dia 29/8. Somente, excelência. Pois não, agradecemos. Não havendo nenhuma indicação, nenhuma proposta a fazer. Perdão. Como indicação e proposta, propõe voto pesar pelo falecimento da senhora Raimunda Cardoso do Vale, mãe da servidora da Esmarne, homenageada hoje, Cassiano Cardoso do Vale, ocorrido no último domingo, 8 de setembro, comunicando-se a toda a família enlutada. Submeto à votação. Desembargador Glauber. Aprovo, senhor presidente. Doutor Roberto Guedes. De acordo, excelência. Proposição aprovada à unanimidade. Associação do Ministério Público, excelência. Pois não, com a Associação do Ministério Público. Para indicação em proposta, concedo a palavra ao desembargador Glauber Rego. Não, eu não tenho proposta, senhor presidente. Pois não, excelente. Doutor Roberto Guedes. Eu tenho, excelência. É uma moção de congratulação pelo passagem do natalício no último dia 9, do juiz aposentado José Cordeiro dos Santos Filho. No dia 10, de Dr. Jorge Carlos Meire Silva, juiz da 4ª Vara de Família. E ontem, dia 11, Dr. Paulo Luciano Maia, juiz corregedor. Pois não, excelência. Eu aprovo e consulto o desembargador Glauber Rego. As Aprovo, senhor presidente. proposições aprovadas à O unanimidade. Ministério Público se associa, excelência. Aprovada à unanimidade com a Associação do Ministério Público. Mais alguma, doutor Roberto Guedes? Não, excelência. Pois não, passando a conferência de leitura de acordo, eu não tenho, desembargador Glauber não tem. Não. Nenhuma, excelência, também. Ok. Ordem jurisdicional. O primeiro a ser julgado é da minha relatoria, é o número 1 da pauta. Agravo interno em habeas corpus 080 98 91 43 2024. Agravante Eronildes Cândido de Oliveira, advogado Caio Graco Pereira de Paula. O feito está em mesa, doutor Caio Graco tem a palavra, por favor, por até 10 minutos. Sempre senhor desembargador Saraiva Sobrinho, desembargador Glauber Rego, juiz convocado, ora desembargador Francisco Guedes, Roberto Guedes, desculpa, confundi com o pai, Roberto Guedes, José Alves, eminente procurador de justiça, a quem eu saúdo,
Saúdo a todos os presentes, os advogados, serventuários, policiais, estudantes de direito, por acaso, aqui presentes, enfim, a todos. Esse agravo interno, ele nasceu de uma suposta situação que, de tão suposta, pode-se dizer facilmente que ela não existe. De forma enganosa, o habeas corpus que nós impetramos em favor do senhor Eronides Cândido, ele teve o conhecimento dele negado e o seguimento dele negado pelo eminente desembargador Saraiva, mas as motivações não são substanciosas, com todas as vendas. Vejamos, no dia 24 de março do ano andante, nós impetramos um habeas corpus invocando excesso de prazo e que não havia sido cumprido o dispositivo do artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. Nessa época, o senhor Eronides já se encontrava preso, embora domiciliarmente, há aproximadamente 9 meses. Esse habeas corpus foi negado por unanimidade aqui nesta corte. O desembargador Saraiva foi o relator, já foi inclusive a segunda relatoria dele, porque no primeiro habeas corpus houve uma conversão de prisão preventiva em domiciliar. Como o tempo passou e não se deu a citação, nós interpusemos um novo habeas corpus alegando excesso de prazo. Muito bem. O que ocorre, desembargador Guedes? Do dia 24 de março, que foi julgado no dia 25 de abril, essa corte, mesmo tendo negado a ordem, consignou, tanto na ementa quanto no corpo do acórdão, na parte final, os seguintes termos. Denegada com recomendação do término instrutório no prazo de 90 dias. Isso é o que está na ementa. No corpo do acórdão, na parte final, estão consignados os seguintes termos. Destarte em consonância com a 6ª PJ, denego a ordem, recomendando, todavia, o término da instrução no prazo de 90 dias. Muito bem. A defesa, doutor Zé Alves, esperou exatamente os 90 dias e não aconteceu nada. A citação não houve. O processo ficou dormindo. E o berço não era esplêndido, não. Foi num dos escaninhos lá da vara de São Gonçalo. Dormiu por 90 dias sem que o réu fosse nem sequer citado. E aí nós interpusemos um novo habeas corpus, que é esse que está sendo discutido hoje, alegando tão somente o descumprimento da recomendação do tribunal. Então, desembargadores, não se trata da mesma coisa. E tem mais que eu vou dizer aqui. Ao impetrar esse habeas corpus, esse segundo, o fato, a causa de pedir era tão somente o descumprimento da recomendação do tribunal. Foi impetrado numa quinta-feira. Na sexta-feira, eu mantive contato com o assessor do desembargador Saraiva e na segunda-feira, às 10 horas da manhã, esse advogado que está falando com vocês agora esteve no gabinete do desembargador Saraiva e nós tivemos uma conversa de apenas 3 minutos. De tão sucinta era a situação. Por quê? Porque nós pedimos uma liminar, porque a coação era flagrante. O desembargador Saraiva, inclusive, estava de saída porque ele ia se encontrar com o desembargador, o eminente presidente desembargador Amilcar Maia. E a conversa foi de exatamente 3 minutos. Nessa conversa, nós informamos ao desembargador, com toda a honestidade que nos peculiariza, que esse primeiro habeas corpus já estava em grau de recurso lá no Superior Tribunal de Justiça.
Então, Excelência, não é a mesma coisa. Mas o que foi que aconteceu daí? Aí começaram as forças que eu não tenho condições de dizer quem foram, mas são muito poderosas. Porque o recurso lá em Brasília já tinha sido negado a liminar que nós pedimos. E ele estava pautado para o dia 20 de agosto, doutor Zé Alves, pautado para julgamento. Misteriosamente e de forma bastante estranha, e insólita, e invulgar, e não corriqueira, durante o recesso, o ministro nega provimento ao recurso. Só que essa negativa de provimento não foi para o sistema de publicação. Só foi publicado depois do recesso, quando o habeas corpus já estava aqui em curso. Tá certo? Muito bem. E o que foi que aconteceu? Simplesmente o ministro negou o provimento e aqui, com o parecer do eminente procurador de justiça, ou promotor de justiça, que é exatamente a palmatória do mundo, doutor Wendel Beethoven, ainda veio passar uma reprimenda no advogado, como se eu tivesse faltado com a ética de entrar com 2 habeas corpus pelo mesmo motivo. Os senhores estão vendo que não é o mesmo motivo. Tá certo? Não é o mesmo motivo. O motivo lá era excesso de prazo. O motivo cá é exatamente o descumprimento da recomendação do tribunal. E aí eu pergunto a essa corte. Não, mas é apenas uma recomendação. Mas uma recomendação do tribunal, reconhecendo que está havendo um excesso de prazo, que está havendo uma anomalia processual, que o processo não manda. Uma recomendação dessa não merece. Porque se ela fosse para não ser cumprida, não precisa ser colocada lá no acordo. Tá certo, desembargador Gal? Por que ela foi colocada no acordo? Porque havia alguma coisa de errada. E o erro se protraiu. O erro continuou, porque o juiz não fez nada. A partir da negativa de conhecimento, aí o processo, desembargador Guedes, adquiriu uma feitura, uma feição, uma característica de foguete hipersônico, que é um foguete que anda a 10 mil quilômetros por hora, 8 vezes a velocidade do som. Porque aí o processo lá em São Gonçalo, ele passou a ser um processo vertiginoso. Ele estava lá dormindo, mas acordou com a velocidade que nem aquele corredor famoso chegava perto, o Zayn Bolt. Então, a partir de então, dessa negativa de conhecimento, ele começou com a velocidade da luz. Mas a situação é essa. O que se trata aqui nesse agravo é que não é a mesma situação. Tá certo? Não é a mesma situação. São situações distintas. Inclusive, na petição, desembargador Saraiva, que o senhor recebeu das minhas mãos, está dito o seguinte: ali, no habeas corpus, questionava-se o excesso de prazo que já ocorria à época da impetração e a falta de cumprimento do preceito do artigo 316-A do Código de Processo Penal. Aqui, neste habeas corpus, a causa de pedir envolve a própria recomendação desta Corte, que formalizou no próprio acordo um prazo para o término da instrução e, em consequência do seu não atendimento até a presente data, o indiscutível excesso de prazo. Então, são duas situações claramente distintas. O tempo, Excelência? Tem 30 segundos. 30 segundos. Para dizer que, nesse tempo todo, nunca faltei com a ética. Tá certo? Tenho quase 50 anos de militância na advocacia e nunca faltei com a ética ao ponto de impetrar habeas corpus, 2 ou 3 ou 4 habeas corpus, pela mesma situação, pelo mesmo fato. Então, são 2 fatos distintos. E eu vim aqui também, viu, desembargador Saraiva, externar o meu desconforto com esse tipo de Agradecemos a Vossa Excelência. Muito obrigado. Bom, enquanto o relator encaminha o voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, resumi meu pensamento na emenda que agora leio para Vossas Excelências, que, aliás, foi disponibilizada a tempo. Penal e processual penal, agravo interno em habeas corpus, artigo
8 do Código Penal, primeiro da Lei 9.603, 98, e primeiro da Lei 8.107, 90. Em conformismo em face da negativa de seguimento do RIT por reiteração de pedido, pleito revogatório da clausura domiciliar, excesso de prazo satisfatoriamente rechaçado e originariamente no mandamos impetrado, manutenção do decreto preventivo, recursos conhecidos e desprovidos. Nas razões, resumidamente, Excelência, eu digo o seguinte: conforme já assinalado no deciso em Bergasta, tem por descabido o processamento do HC, porquanto a retória soerguida, arrimada no excesso de prazo, fora recentemente rechaçada por este órgão fracionário no HC número tal e confirmado pelo STJ em 16 de julho último, no ROC número tal, quando o ministro Jesuíno Rissato, então relator, destacou, aspas, reticência. A Corte de Origem entendeu que o tempo decorrido não esmaece a necessidade da manutenção da prisão domiciliar, tendo em vista que a ação tramita regularmente, apesar da necessidade de análise de vários pedidos defensivos e de várias diligências, ressaltando-se a complexidade da ação penal, com diversidades de partes. De acordo com as informações prestadas pelo juiz de origem da Florestal, a prisão preventiva do recorrente foi decretada em 18 de maio de 2023, enquanto ainda foragido, o acusado requereu a substituição da custódia preventiva por domiciliar, o que foi indeferido em 12 de julho de 2023. Em 10 de agosto de 2023, o TJRN determinou a conversão da prisão preventiva do recorrente em custódia domiciliar. Em 22 de 8 de 2023, foram impostas medidas cautelares diversas do cárcere ao recorrente. A denúncia foi oferecida de 11 de 9 de 2023 e recebida de 7 de 11 de 2023, e a defesa formulou pedido de revogação da prisão domiciliar, o que foi indeferido em 4 de março de 2024, reticência. Em linha positiva, arrematou Sua Excelência o ministro Jesuíno Rissato. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, Ação Penal número tal, verifica-se que foi providenciada a citação dos 8 acusados, estando os autos concluídos para a decisão desde 5 de junho de 2024. Em que pese o recorrente estar submetido à prisão domiciliar há mais de 9 meses, verifica-se a presença de fundamentos rígidos e atuais para a manutenção da custódia, haja vista a complexidade e a gravidade do feito, que apura associação criminosa e a prática de lavagem de dinheiro, contando com 8 denunciados, além da necessidade de análise de diversos pedidos e diligências, o que justifica certa dilação do tempo necessário para o julgamento da ação penal. Ademais, disse o ministro Jesuíno Rissato, não se verificou desídia por parte do Estado, haja visto o trâmite irregular do feito na origem, não havendo que se falar em ilegalidade por excesso de prazo. Fecho aspas, reticência. Volvendo ao pronunciamento originário desta relatoria, cumpre lembrar o que já havia naquela oportunidade ressaltado, abro aspas, reticência. Não fosse o bastante, insta salientar, o acordo do HC número tal não traz em seu bojo a determinação mencionada pelo impetrante, senão mera nota recomendativa, no sentido de juiz Acó conferir a fase instrutória. Então, não foi determinado ao juiz nenhum prazo, foi recomendado celeridade na conclusão da fase instrutória, como disse. Prossigo. Logo, o decreto monocrático deve ser mantido pelos seus próprios fundamentos, máxime pelas nuances específicas da casuística, entre parênteses, diversidade de partes, inúmeras diligências, cartas precatórias, etc. Prossigo. De mais a mais, vale o registro, o prazo de 90 dias constante do acordo SUSO for apenasmente assinalado a título de recomendação, não ostentando a natureza combinatória alegada pela defesa. Neste ponto, bem esclareceu a douta 4ª PJ.
O recorrente alega em suas razões recursais, em resumo, excesso de prazo na formação da culpa, sobretudo por ter ocorrido decurso do interstício temporal recomendado por esta Câmara no habeas corpus tal. Todavia, o prazo de 90 dias estipulado no acórdão é mera recomendação. Ademais, vale salientar que o princípio da duração razoável do processo, o artigo 5º tal, não apregoa a simples celeridade da tutela jurisdicional, mas a utilização do tempo necessário para a efetivação da prestação com qualidade, prestigiando-se igualmente a segurança jurídica e a realização de um processo justo, amparado na razoabilidade. Em que pese não ter o entendimento da defesa, não se pode deixar de levar em consideração a interlexão do Superior Tribunal de Justiça de que os prazos da instrução criminal não são absolutos, devem sempre ser vistos e ponderados à luz do princípio da razoabilidade. Ora, conclui Sua Excelência o eminente quarto procurador, a realidade processal não está atrelada irremediavelmente a uma determinação temporal, a um prazo exato ou uma mera soma aritmética, devendo pautar-se pelo critério da razoabilidade na condução da coleta de provas, até em face da singularidade que se reveste cada caso, reticências, fecho aspas. Aí trago aqui ainda o ministro João Otávio, eu digo o seguinte: nesse sentido, tem decidido a Corte Cidadã, diante das circunstâncias concretas do caso e em observância à proporcionalidade e adequação, é possível a manutenção das medidas cautelares, quando se mostrarem necessárias para garantir a ordem pública, a conveniência da gestão criminal ou a aplicação da lei penal. Isso foi no agravo regimental, no HC, número tal. Isso agora, 20 de maio de 2022. Então, eminentes colegas, como já disponibilizado, em consonância com a 4ª PJ, eu voto pelo desprovimento do recurso pelas razões aqui exposadas. Debatedor Glauber Rego. Senhor presidente, eu já... esse processo está pautado, está em mesa, né? O HC não tem pauta. Está em mesa desde a sessão passada e desde então eu tenho o registro aí do meu voto em sentido contrário. Eu compreendo que nesta oportunidade estamos julgando tão somente o conhecimento ou não da ordem de habeas corpus, se é possível o seu prosseguimento ou não. E, como destacado na tribuna, e eu observei desde o primeiro momento, o que se questiona no HC é se aquele prazo, ainda que impróprio, que não poderia ter consequência jurídica nenhuma, mas constante no acórdão que aqui foi firmado na Corte, se ele poderia transcorrer, e aí sim, analisado o mérito da ordem, sem nenhuma consequência jurídica. E eu entendo que merece sim conhecimento, a situação ela é distinta da ordem anterior, transcorreu um prazo que foi firmado aqui, recomendado, como disse Vossa Excelência, ao magistrado de primeiro grau. Reconheço até que seria inviável a conclusão da instrução, mas eu não posso desconsiderar que esse processo ele já tem a sua persecução penal iniciada há mais de um ano. E a fase que se tem hoje e se observa é tão somente as citações que foram feitas. A idade do paciente tem mais de 80 anos, se não estou enganado. 75, está preso há 1 ano e 1 mês. 75 anos. Então imagine aí esse tempo para um senhor de 75 anos de idade e a necessidade dessa prisão, que
que é uma prisão processual, não é uma prisão pena. Então, senhor presidente, sem avançar no mérito do URIT, eu compreendo que o agravo merece provimento para que a ordem seja processada e aí sim, aqui debatida, analisada, se tem ou não o seu direito de ver revogada aí a prisão domiciliar. Neste momento, o meu voto é pelo provimento do agravo, para que a ordem seja conhecida e processada. E aí, em um outro momento, se assim compreender aqui o colegiado, analisarmos se de fato merece a revogação, analisando todos os detalhes que o caso concreto merece. É o meu voto, senhor presidente. Pois não, senhor. Doutor Roberto Guedes. Senhor presidente, com relação à questão dos pedidos são distintos, né? E aqui o julgamento é apenas com relação ao agravo. Não está aqui se concedendo, caso seja julgado, se o paciente vai ser revogado a prisão preventiva. Eu entendo que, apesar de o voto, Vossa Excelência ter firmado esse voto, não conhecendo o agravo, mas eu entendo que o agravo, sim, porque houve, apesar de ser houve uma recomendação dessa corte, esse processo ainda está em fase de citação, mais de um ano que já foi deflagrado essa operação, e assim, o paciente tem 75 anos, eu não estou aqui examinando o mérito se vai ser concedido ou não a ordem para que ele vá responder em liberdade. Eu acho que deve ser dado provimento ao agravo para que a gente possa examinar assim, o mérito do habeas corpus. É assim como encaminho meu voto. Peço venha a Vossa Excelência, mas acompanhe a divergência. Pois não, excelência. Após o voto do relator, conhecendo e desprovendo o agravo interno, votou em divergência o desembargador Glauber Rego, no sentido de que a ordem seja conhecida e provida O agravo. o agravo, no sentido de que o HC seja reexaminado. Isso é julgado. Processada. No que foi acompanhado pelo doutor Roberto Guedes. Pois não, redator para a corte, desembargador Glauber Rego. Dá uma ideia da situação. Faltavam 3 réus serem citados, porque a comarca lá não anda. Os réus se apresentaram espontaneamente lá na vara para ser citado, para o processo andar, porque ele não anda. Tem uma certidão já nos autos. Nesse auto, nesse Pois não, excelência. Redator para a corte, Vossa Excelência. Muito obrigado. Muito obrigado, nós agradecemos também. O se... Porque me parece que a posição aqui não vai mudar. Não, mas tem que sair um acordo. Inclusive, o número 2 é da relatoria, também da minha da relatoria do doutor Roberto Guedes, é o número 5 da pauta. Apelação criminal 080, 2597, 52, 2023, apelante Leandro Manuel da Silva, doutor Adriano Maldini Guedes, desculpe, Mendes. Doutor Guedes está em mesa. Doutor Adriano, Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos. Agradeço, Excelência. Inicio cumprimentando Vossa Excelência, doutor Saraiva, pela cordialidade de sempre, pela recepcionalidade de sempre também. Também cumprimento o doutor Glauber Rego e doutor Roberto Guedes, que aqui compõem essa Câmara Criminal, e com muito bem vem exercendo seus trabalhos. Acho que atuo de forma um pouco diferente do colega anterior, com a maestria que veio argumentar perante essa corte, mas trago uma história um pouco distinta. Este processo, ele nasce em um inquérito com 2 investigados, Leandro e Wanderson. É um crime de roubo que está em pauta, e aí houve aquela discussão ainda muito atual na época, acerca da validade ou não da prisão pela Guarda Municipal. Isso superado. Doutor Adriano, senhor presidente, o senhor fez o pregão do 2 ou do 5? É porque eu entendi o senhor, Vossa Excelência, dizer os 2. Não, sem problema nenhum. Pronto, pode deixar o tempo rolar, não tem problema não. O ponto-chave, Excelência, isso agora eu falo com o doutor Glauber. O inquérito desse processo ele investigava dois investigados, Wanderson e Leandro.
o inquérito foi parcialmente arquivado. O senhor Wanderson houve o seu arquivamento em seu favor, haja vista que não houve o reconhecimento. E aqui eu peço vênia para ler, isto porque as vítimas apenas reconheceram o senhor Leandro como um dos autores do roubo, não reconhecendo o senhor Francisco Wanderson. Só que o ponto-chave desse processo era o reconhecimento. O reconhecimento do 226 era o que fundamentava um éto condenatório posteriormente. A denúncia foi processada, recebida, houve instrução, e na instrução e julgamento haviam 3 vítimas. Giliardo e mais 2 vítimas. Uso o Giliardo como exemplo, mas as 3 vítimas são uníssonas. Você conseguiu reconhecer o senhor Leandro, Giliardo? Não. O senhor conseguiria reconhecer o senhor Leandro, Giliardo? Não. Por que não conseguiria? Eles estavam de máscara, estavam usando coisas que tampavam a visão. O senhor disse que reconheceu, porque consta no processo um reconhecimento fotográfico do senhor. Se consta, isso não é verdade. Essa fala não é desse advogado. Essa fala não é do advogado que acompanhou a instrução processual. Essa fala é da vítima do processo. A pessoa mais interessada no processo que cita isso, o senhor Giliardo, na instrução de julgamento. Nenhuma das duas vítimas posteriores que foram também ouvidas no mesmo fato falam que não conseguiram reconhecer. Então, o mesmo fato que, inicialmente, não tem estande de probatório nem para sequer receber uma denúncia, que é proposto um arquivamento dos autos em razão do senhor Wanderson, não é aceito em razão do senhor Leandro, em juízo, com as informações prestadas em contraditório e não somente em sede inquisitorial. Então, essa é a argumentação que essa defesa vem trazer. A situação que bate em Chico não bateu em Francisco nesse processo. E isso não é este advogado que vem falar, isso não é o processo que vem falar. Isso é o que está nos autos. Posteriormente, excelências, também há de se vislumbrar o próprio reconhecimento fotográfico realizado nesse processo. Como foi o procedimento realizado pela Guarda Municipal, senhor Guedes? A polícia prendeu o senhor Leandro em um suposto flagrante, fora do local do crime, e tirou uma foto dele naquele mesmo local, na viatura. Mostrou para a vítima e disse, foi esse daqui? Supostamente a vítima confirmou, foi ele. Mas essa informação é contraditada pela própria vítima no inquérito, que fala que se consta a informação de que realizou um reconhecimento fotográfico, essa informação é mentirosa. Isso não é de advogado que veio aqui sustentar uma premissa de um verbo totalmente choroso por parte da defesa. Não. A informação, ela está nos autos. A informação, ela é processual. Então, tudo aquilo que se foi visto no processo pondera a uma absolvição. Uma condenação pautada em uma prova que absolve uma pessoa e condena a outra é minimamente duvidosa. Minimamente. Isso com todo respeito pela decisão proferida pela magistrada de primeiro grau. Porque condenar uma pessoa a uma pena acima de 13 anos, isso nem adentraria o fato, porque compreendo que até essa corte vai aderir a algumas teses defensivas em relação à dosimetria da pena, porque houve um equívoco até grande nessa parte. Mas focando apenas, e isso a própria douta Procuradoria concorda com a versão desse advogado em alguns pontos. Mas o que este advogado, com toda a vênia a Vossas Excelências, vem tentar argumentar é: sejamos uníssonos. Tratamos a situação de Chico como Chico e de Francisco como Francisco. Mas a prova que absolve um não pode ser a prova que condena outro. Eu agradeço, Excelência, e fico à disposição. Agradecemos, Vossa Excelência, e devolvo a palavra ao eminente relator. Primeiro, com relação da questão do flagrante, que ele requeriu nulidade, dizendo que tinha sido feito pela Guarda Municipal. E a Constituição Federal, no artigo 144, para o inciso 8º, possibilita o município constituir as guardas municipais a fim específico de proteção dos bens civis e instalações. E o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da DPF 995 do Distrito Federal, firmou o entendimento de que as guardas municipais integram o sistema de segurança pública, desempenhando relevante papel no combate à criminalidade, encaminhando os esforços das polícias federal, civil, militares, além do Ministério Público e do Poder Judiciário. Então, o fato de ele ter sido preso em flagrante pela Guarda Municipal, isso aí não gera nulidade em flagrante, até mesmo porque a pessoa sendo presa em flagrante, até qualquer cidadão, qualquer do povo pode prender, né? Então, quanto isso aí está rebatido. Com relação ao reconhecimento da nulidade, do pretenso reconhecimento da nulidade, eu digo que não assiste, que acerca do reconhecimento fotográfico, sabe-se que as disposições contidas no artigo 226 do Código de Processo Penal
deve ser interpretada sob o aspecto da efetiva demonstração do prejuízo, ou seja, o reconhecimento da pessoa presencialmente ou por fotos. É apto para identificar o réu e fixar a autoria do crime, desde que corroborada com outras provas, inclusive quando o reconhecimento foi ratificado em juízo. Cabe assinalar que, embora o reconhecimento fotográfico do réu não tenha ocorrido nos termos alegados pela defesa, ou seja, conforme a previsibilidade contida do 2/2000 do CPP, em juízo as vítimas Sebastião Marques da Silva e Giliardo Matias da Silva e Eldemar Abelino Fernandes afirmaram que o apelante foi preso poucos minutos após o crime e que tiveram seus pertences restituídos. Constando nos autos que o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia de polícia não foi a única prova produzida, especialmente porque foi reforçado por outros elementos probatórios, tais como boletim de ocorrência, autoexibição de apreensão, termo de restituição e laudo de perícia e balística, e além do depoimento das vítimas. Assim, procede a apelação dessa nulidade, né? Com relação à pretensa absolvição por insuficiência probatória e pleito desclassificatório do roubo para porte ilegal de arma, eu também digo que não merece guarida, e dizendo que narra a denúncia que no dia 14/6/23, em reunião de comunhão de vontades com outros 3 suspeitos, não notificados com utilização de arma de fogo, subtraíram um aparelho celular Samsung cor preta, chave de motocicleta Honda, diversos perfumes em quantia de R$1.000 pertencente a Sebastião Marques da Silva, e um aparelho celular pertencente a Giliardo Marques da Silva, e um aparelho celular Samsung com tela branca pertencente a Eldemar Abelino Fernandes. Então, a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovada no auto de exibição e apreensão, né? Então, assim, eu digo aqui que eles levaram uns 7 celulares, um relógio do seu filho, R$1.000. Então, enfim, essa parte de que realmente ocorreu, isso é fato. Agora, existem algumas coisas aqui que realmente, no caso da dosimetria, fixação de pena base no mínimo legal, redução da fração correspondente ao crime, isso aqui em razão assiste ao apelante, né? Ao considerar as consequências do crime como desfavorável, o julgador fundamentou em razão de a vítima não ter recuperado o celular de dinheiro subtraído. Contudo, ao rigor da sua repercussão de res furtiva é inerente aos delitos patrimoniais, não constituído fundamento idôneo para exasperação da pena base. Nesse sentido, destaco, trago aqui alguns julgados, no caso aqui da ministra Laura Vaz, da 6ª turma. Assim, afasta a majoração relativa às consequências do crime de roubo majorado, feita pelo juiz de origem, e incrementa a pena base que passará a ser fixada em 4 anos de reclusão, mínimo legal previsto no artigo 157 do Código Penal. Quanto à fração atinente ao concurso formal próprio do crime, verifique que o juiz sentenciante aplicou a fração de 1/4, pois foram cometidos 3 crimes. No entanto, assenta a jurisprudência do Tribunal Superior que o quanto de majoração deve ser proporcional à quantidade do delito praticado, calculado da seguinte forma. E também aqui trago julgados nesse sentido. Dessa forma, existe a questão de ser feito o redimensionamento das penas. Tecidas as considerações acima passam o redimensionamento das penas dos 3 crimes de roubo majorado pelo qual o réu foi condenado. Considerando que não houve alteração das penas referentes ao crime de roubo contra vítimas Eldemar Abelino Fernandes e Giliardo da Silva, farei o redimensionamento da pena quanto ao crime de roubo praticado no desfavor de Sebastião Marques da Silva e, ao fim, a aplicação da nova fração de aumento quanto ao concurso de crime do formal do próprio. Crime de roubo majorado consumado com Sebastião da Silva, aqui eu trago de pretensão dizendo que a causa do aumento existiu. E aqui no final, Vossa Excelência, a gente passando do início, que na realidade ele foi, quando ele foi condenado, ele teve uma condenação a pena ficou em 13 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão a ser cumprido inicialmente em regime fechado. Essa foi a condenação dele, né? E aqui, faço toda essa questão, eu digo o seguinte: ante o exposto em consonância com o parecer da 3ª Procuradoria de Justiça, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso para afastar o desvalor atribuído à consequência do crime referente ao crime de roubo praticado por conta de Sebastião Marques da Silva no cálculo da pena base e modificar quanto o aumento de correspondente ao concurso formal de crime da fração de 1/5
redimensionamento da pena concreta e definitiva ao réu Leandro Manuel da Silva, de 10 anos e 8 meses de reclusão e 30 dias de multa em regime inicial fechado. É assim que eu encaminhei meu voto, Excelência. Pois não, agradeço a Vossa Excelência. Devo dizer que eu também acompanhei e o sistema já consta também o voto do desembargador Glauber Rego. Algumas razões a mais, Excelência? Não? Então, proclamo que o recurso foi conhecido e provido parcialmente em sintonia com a terceira PJ. Doutor Agradeço. advogado, muito obrigado pela presença. Obrigado pelo trabalho. Doutor, parabéns pela sustentação, viu? Parabéns, Obrigado, doutor. parabéns, realmente. O seguinte é o número 7 da pauta da relatoria do desembargador Glauber Rego. É o 7, apelação criminal 0800 682 2024, apelante Antônio Eduardo da Silva Figueiredo, advogadas Acileide Marques dos Santos. Em mesa, desembargador Glauber. Em mesa, senhor presidente. Pois não, Excelência. Sétimo aqui está faltando o voto de Vossa Excelência. Não. Pronto, inclusive meu voto já acompanha de Vossa Excelência, né? Se quiser então- anunciar o resultado, Pronto. Então, eu estou conhecendo e dando provimento ao apelo. está sendo acompanhado pelos demais colegas, por mim e pelo desembargador Roberto Guedes. Se Vossa Excelência quiser me convencer do contrário. Sim. Tá ligado o microfone, tá? Agora tá. Pois Tá não, ligado? Excelência. Pronto, Ainda parece bem que que é a estava primeira desligado. Parece que é a primeira vez sempre. Quando eu estou aqui, que eu chego perto dos senhores, eu fico sempre nervosa. Sempre é a primeira vez para mim. Mas ficou como assim? Dando provimento. No total? Sim. Ah, tá. Vossa Excelência. Eu, a senhora, não fazia ostentação, não. Se Não, quiser, não, vou fazer. se quiser me convencer do contrário. Não, obrigada. Então, agradecemos a presença de Vossa Excelência e proclamo que o recurso foi conhecido e provido à unanimidade de votos em sintonia com a quinta PJ. Muito obrigado, Excelência. Obrigada também, já. Desculpem, dissonância com a quinta. A quinta foi, o parecer foi contrário. Tá, obrigada. O quarto está onde? Ok. O seguinte é o número 35 da pauta, também da relatoria do desembargador Glauber Rego. 35. 35, Excelência. Está em mesa, senhor presidente. Então, anuncia a apelação criminal 082 6264 55 2022, apelante José Carlos da Silva, defensora pública, doutora Ana Lúcia Raimundo. Em mesa, né, Excelência? Está em mesa, senhor presidente. Doutora Ana Lúcia está nos ouvindo, nos assistindo. Sim, senhor. Inicio saudando Sua Excelência, presidente dessa colenda Câmara Criminal, desembargador Saraiva Sobrinho, o excelentíssimo relator, desembargador Glauber Antônio Nunes Rego, e o juiz convocado, doutor Roberto Guedes. Tratam os autos da apelação criminal interposta por essa defensora em favor de José Carlos da Silva, qualificado já nos autos por ele ter praticado supostamente o delito de homicídio qualificado na condição de feminicídio, né, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6, combinado com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal, a 5 anos de reclusão, pena essa a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto. Peço desculpas, inclusive, ao desembargador por algumas falhas na peça de apelação. E essa defensora vem, diante de Vossas Excelências, contextualizar a situação deste réu. O fato aconteceu quando o senhor José Carlos tinha 68 anos, 7 meses e 3 dias. E ele foi julgado já com 71 anos e alguns meses. Esse senhor, ele passou a vida dele inteira provendo esta família, foi funcionário público, se aposentou, criou filhos de Dona Maria e viveram 40 anos em completa harmonia. Entretanto,
Depois que ele se aposentou, ele entrou na bebida e dessa bebida ele, por problemas familiares e financeiros, que aqui eu não posso trazer, já que não estão nos autos, ele passou a ter um comportamento de bebê e por 2 vezes, uma vez anterior a esse fato, que não aconteceu, não chegou a acontecer nada, e nesse dia desse fato, o grande erro dele foi entrar naquela sala, naquele quarto, portando a sua faca peixeira, a faca que usava para o seu trabalho, que agora era de pescar para complementar a renda da família. Depois dessa ação, ele passou a viver separadamente de Dona Maria, e Dona Maria ficou com a casa e com a metade de todos os rendimentos dele. Mas existia um problema familiar muito grande, que foi o problema que o tirou de dentro de casa. E na data no dia dos fatos, a gente vê que ele não agiu com o intuito de matar. Dona Maria Bento disse, na fase judicializada em plenário, chorando muito, que ele estava bêbado, descontrolado, quando Ana Cláudia o puxou. E quando o puxou, ela caiu, e ao cair, por estar segurando a mão do acusado, do apelante, que estava com uma faca na mão, ao cair, ela cortou a mão porque ela estava segurando a faca pelo gume. Então, eu não vejo aqui, embora ele esteja muito embriagado, digo que sou feminista e atuo em prol das mulheres, mas nesse fato, a própria Maria Bento diz em plenário, chorando, que ele não tentou em momento algum a golpear, mas que ele entrou no quarto com a faca, sim. E houve o corte apenas em razão de a vítima tentando segurar, ela diz isso em plenário, e ele quase caindo, abre a porta, grita, e quando a filha vem, né, que a filha então seria o quê de toda essa questão, empurra ele, e nesse empurrar, Dona Maria cai. Mas ele cortaria a mão de Dona Maria se ele não tivesse entrado com a faca? Não. Então, o que a gente pediu aqui não foi a absolvição, a gente pediu a desclassificação. Imagine uma pessoa que passou a vida inteira trabalhando, foi funcionário público, se aposentou sem ter nenhuma mancha em sua vida. E depois começa a pescar para poder continuar mantendo a sua família e depois, por situações familiares, se coloca numa situação que tem que sair de dentro de casa, entregar a casa e deixar que essa filha domine e comande a vida. E Dona Maria começa a o visitar na sua residência nova. Ele parou de beber já faz 3 anos e ela pede, pelo amor de Deus, que ela queria passar o resto da vida dela ao lado do seu marido, com quem conviveu sempre. O que não é motivo também para que se considere que não houve o delito. Mas o simples fato de a vítima ter segurado o gume da faca seria suficiente para o conter. E quando ela cai, ele não volta a tentar, em nenhum momento ele golpeou. Ele apenas empunhava a faca e não mostrava a necessidade, a intenção de lesionar. Tanto que, quando o fato acabou, o apelante cai no chão e fica chorando desmedidamente pelo que aconteceu e não consegue até hoje falar sobre o fato. Então, em plenário, foi sustentada a tese de desclassificação e, por 4 votos a 3, essa tese não foi acolhida pelos senhores jurados.
acredito que 3 depoimentos, um da fase inquisitorial e um da judicial, e um da fase plenária, colocados somente na parte que é desfavorável ao réu, não servem para o caso posto em julgamento. E diante de todo o exposto, caso Vossas Excelências não entendam, a Defensoria ainda entende que houve injustiça na aplicação da pena. Imagine que esse homem que manteve uma vida totalmente ilibada agora terá que usar uma tornozeleira eletrônica para pescar, que é o sustento da família dele. E, na hora da aplicação da pena, a redução da sanção imposta no que concerne a aplicação da diminuição, foi considerada que a diminuição seria apenas da metade, mesmo todas as circunstâncias judiciais antes analisadas tendo sido consideradas favoráveis, foi diminuída da metade e não de 2/3, porque aqui consta que ela foi atingida pelo golpe de faca empreendido pelo acusado, quando a própria vítima diz nos autos que o golpe de faca só se deu, e a própria filha também diz, em razão do empurrão. Então, a redução da pena seria um pedido da defesa, e queria dizer a Vossas Excelências que em nenhum momento nos autos processuais há provas que José Carlos da Silva desferiu esse golpe em Maria Bento. Inclusive, a própria vítima e sua filha afirmam em todos os depoimentos prestados que o corte aconteceu porque a vítima segurou o gume da faca, ou seja, na lâmina, para se apoiar, e o corte aconteceu com a ação da sua filha. Mas a Maria Bento, a vítima, diz que em nenhum momento ele a golpeou em plenário. Portanto, a defesa pede a minoração da reprimenda e a mudança para o regime aberto. E, ante o exposto, vem o apelante, apresentado por essa defensora, requerer que se proceda à cassação do veredito do Conselho de Sentença em sessão plenária, com amparo no 593, inciso 3, a linha D do Código de Processo Penal, sendo o apelante submetido a novo julgamento, ou, subsidiariamente, se diminua a sanção por haver erro ou injustiça na aplicação da pena amparada no 593, inciso 3, a linha C do Código de Processo Penal. E, por fim, eu queria agradecer a todos os desembargadores da Câmara e dizer que essa defensora raramente vem sustentar em plenário em razão das inúmeras atribuições que vivencia. Mas, nesse caso, essa defensora se sentiu na obrigação de vir aqui falar com Vossas Excelências, porque atuou em todas as fases desse processo. Muito obrigada. Nós parabenizamos Vossa Excelência. Antes de passar a palavra para o relator, gostaríamos de parabenizar exatamente pela presença da Defensoria Pública na defesa de seus constituintes, o que não acontece tão rotineiramente, excepcionalmente. Então, parabéns a Vossa Excelência. O trabalho da Defensoria Pública é reconhecido por todos nós. Nós só temos, como já disse, reiterar os parabéns a Vossa Excelência. Devolvo a palavra ao eminente relator, Eduardo Glauber Rego. Senhor presidente, também parabenizar a doutora Ana e dizer que a defensora, na sua pessoa, parabenizar a todos os defensores públicos aqui do nosso estado que têm realizado um trabalho de destaque, né? Nós temos observado a qualidade e a dedicação com que esse trabalho tem sido realizado. Senhor presidente, eu destaco, e a doutora Ana foi bastante leal ao que consta dos autos,
a narrativa é de que não há como se acolher uma alegação de nulidade no julgamento por ser ele contrário à prova dos autos. O que foi dito pela Defensoria é o que consta nos autos. A soberania do júri é uma imposição constitucional a que devemos observar. E lá teve, sim, a oportunidade de, no cenário de provas e que foi debatido em plenário, decidir a respeito de ser um crime doloso ou a desclassificação para uma lesão corporal, como pretendeu aí a Defensoria Pública. No entanto, senhor presidente, eu vou retirar o processo de mesa e vou analisar, mais uma vez, esse processo me chamou muita atenção, mas vou analisar essa parte da dosimetria da pena que foi trazido mais uma vez aqui pela Defensora Pública. E, se Vossa Excelência estiverem de acordo, na próxima sessão eu trago, confirmando o meu voto a partir da análise que vou fazer, ou até mesmo fazendo uma eventual modificação. Perfeito, de acordo. De acordo, Excelência. Só lembrando, sem qualquer perspectiva de injerenciamento ou influência de Vossa Excelência, que a pena já está em 5 anos, está razoável. Pois é, mas é a tentativa, né? A fração. Pois não. Se devo ou não. Pois não. Então, após avançar no eventual ampliação. Pois não, Excelência. Após a sustentação da doutora Ana Lúcia Raimundo, o eminente relator, em concordância com os demais membros da Corte, pediu a retirada do processo para revisitar, em particular, a pena imposta. Doutora Ana Lúcia, muito obrigado, Vossa Excelência, e como disse o desembargador Glauber, os agradecimentos pela presteza e o trabalho efetivo da Defensoria Pública como um todo. Muito obrigado, Excelência. Excelências, a Defensoria que agradece e se sente honrada de poder estar na presença de Vossas Excelências, pena que não tantas vezes. Muito obrigada. Um abraço para a senhora e a todos que fazem a Defensoria Pública. Muito obrigada. O seguinte é o número 3, também da relatoria do desembargador Glauber Rego, 3 da pauta. É agravante execução 081-0200, agravante Gabriel Anuar Silva Costa, advogado Flaviano da Gama Fernando. Está em mesa, Excelência? Em mesa, senhor presidente. Agravante execução em mesa, doutor Flaviano da Gama Fernando, vai participar do trabalho remotamente. Está nos ouvindo, nos assistindo, Excelência? Perfeitamente, Excelência. Então, já anunciado o processo em mesa, Vossa Excelência dispõe a partir de agora de até 15 minutos. Obrigado, desculpe, 10 minutos. Desembargador Saraiva Sobrinho, desembargador Glauber Rego, relator desta grave execução, doutor Roberto Guedes, nossos cordiais cumprimentos, demais serventuários da Justiça, colegas advogados, estudantes de Direito que se encontram presentes nessa sessão. Excelência, na verdade, a defesa vai ser muito objetiva e pontual ao que busca destacar nesta grave execução. O que ocorre? O juiz de primeiro grau regrediu inicialmente de forma cautelar o agravante para o regime fechado em razão de violações do monitoramento que o mesmo teria cometido. Contra essa decisão cautelar, essa defesa requereu, interpôs um outro agravo à execução e que discutia esses motivos da regressão cautelar. Esse agravo foi julgado improcedente e foi finalizado. Após, na verdade, essa regressão cautelar, o juiz determinou, Excelência, a realização da audiência admonitória, na verdade, a audiência de justificativa, para que ele pudesse ser ouvido e tentar justificar os motivos daquelas violações. A audiência ocorreu, inclusive com nossa presença e a presença do Ministério Público, onde as partes tiveram a oportunidade de fazer os questionamentos ao agravante. Ao final desta audiência, o Ministério Público entendeu por não fazer
a posição se iria requerer a regressão definitiva ou não do acusado. Ele entendeu, naquele momento, a ilustre representante do Ministério Público, por somente se manifestar tecnicamente após o julgamento do agravo em execução que estava no tribunal, aquele primeiro que eu falei. A defesa, feita por nossa pessoa, dissemos que não, que o magistrado julgasse, na verdade, de imediato, após a apresentação das nossas razões, e que desse prosseguimento regular ao feito, ou seja, ouvida tecnicamente o Ministério Público, ouvido tecnicamente a defesa, para aí sim, depois, realizar o julgamento da regressão definitiva ou não daquele regime prisional. E assim foi concluso para o juiz decidir se iria esperar o resultado do agravo ou seria ouvir as partes antes da decisão. Porém, o juiz que fez a audiência de justificação não foi o juiz que decidiu. O juiz que decidiu foi o juiz titular da vara, o qual decidiu pela regressão definitiva do regime prisional do agravante, sem ouvir tecnicamente nem o Ministério Público, nem a defesa. E nesse ponto que nós estamos buscando, Excelência, não é requerer o saneamento das violações da tornozeleira. Isso é um outro aspecto que vai ser discutido, que a defesa pretende, no mérito oportuno, dentro dos autos de origem. O que a defesa requer neste momento é apenas o reconhecimento da nulidade da decisão que regrediu definitivamente o regime prisional, e que essa nulidade por quê? Porque não foi oportunizada a realização da defesa técnica. Foi realizado a oportunização da presença da defesa, sim, na audiência de justificação, mas não da realização da defesa técnica, das razões, das justificativas técnicas, que aí a defesa não pôde fazer. Então, nesse sentido, Excelência, nós requeremos, primeiramente, essa nulidade, para que somente posteriormente, na origem, após a defesa poder se manifestar tecnicamente, e aí sim ser julgado tecnicamente se aquelas violações são razoáveis ou não, é que a gente poderia definir se iria regredir o regime ou não. Repito, o objetivo deste HC não é justificar as violações ocorridas, mas sim buscar uma nulidade procedimental do juízo de origem que não oportunizou a defesa técnica em arrazoar seus argumentos, não oportunizou circunstanciar sua narrativa justificativa, de forma justificativa, para que pudesse, assim, melhor apreciar e julgar aquela situação da regressão cautelar ou definitiva. Nestes termos, Excelência, nós requeremos, com todas as vênias a decisão agravada, bem como o parecer ministerial, requeremos a procedência deste agravo em execução, para que a defesa tenha oportunidade em se manifestar tecnicamente. Nestes termos, pedimos deferimento. Muito obrigado, Excelência. Agradecer a Vossa Excelência, eu vou falar do eminente relator. Senhor presidente, a questão, minha saudação aí, doutor Flaviano, desculpe. Mas no meu voto, senhor presidente, eu estou conhecendo e negando provimento ao agravo. De forma resumida, a questão não merece maior aprofundamento, mas de todo modo eu estou aqui aberto ao debate. Doutor Guedes. Também já lancei meu voto nesse sentido e, respeitosamente, doutor Flaviano, eu proclamo que o recurso foi conhecido e desprovido à unanimidade em sintonia com a segunda PJ. Muito obrigado pela presença. Só questão de ordem. Pois não, é possível também nós tomarmos conhecimento da emenda do voto, já que ele não foi debatido, pelo menos as razões. Não quero ler o voto. Mas penal e processual penal, agravo em execução penal, pretensão de reforma da decisão que regrediu o apenado para o regime fechado, nulidade da decisão por violação do contraditório e ampla defesa, impossibilidade de manifestação prévia da defesa técnica e do apenado quanto à homologação da falta grave, apenado que exerceu o direito de defesa na audiência de justificação, acompanhado de defesa técnica. Manutenção da decisão, eu conheço do recurso e nego provimento, senhor presidente.
Pois não, Vossa Excelência Obrigado ouviu, pela né? força. Seria dispensável que o voto a partir de agora seria publicado, mas a gentileza do desembargador Glauber foi presente. Obrigado a Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Até a próxima. Obrigado. O seguinte, também da relatoria do desembargador Glauber Rega, o número 4 da pauta. Apelação criminal 080 23 18 93 2023, apelante Ministério Público. Apelado Matheus Fernando da Silva, através do advogado Thomas Blackstone de Medeiros. Está em mesa, Excelência? Mesa, senhor presidente. Doutor advogado está nos assistindo? Estou presente. Bom dia, Excelência. Pois não, o eminente relator já anunciou os autos em mesa, então Vossa Excelência dispõe, a partir de agora, de até 15 minutos. Ok. Bom dia a todos, excelentíssimo senhor desembargador Saraiva Sobrinho, em nome de quem eu saúdo os demais desembargadores, excelentíssimo senhor Dr. José Alves, membros do Ministério Público, servidores do TJ, advogados, eventuais estudantes aqui presentes, né? O caso concreto trata-se, na verdade, de uma acusação de homicídio qualificado. Na época, né, o Ministério Público alegou que ele estava culposelado. Eu estou negando provimento. Posso continuar? Opa, desculpe. Não, desculpe, doutor Thomas, não é isso? Sim. Vossa Excelência defende Matheus Fernandes da Silva. Matheus, exato. Se for por O recurso é do Ministério Público, senhor presidente. Eu estou negando provimento. O eminente relator comunica a Vossa Excelência está desprovendo o recurso e está sendo acompanhado pelos demais pares. Se Vossa Excelência assim mesmo gostaria de continuar a sustentação. Não, dispenso sua sustentação. Ok. Agora em sintonia com a PJ. Pois não, então agradecemos a Vossa Excelência e proclamo que o recurso foi conhecido e desprovido à unanimidade, em dissonância com a 5ª PJ. Muito obrigado. Muito obrigado. Um excelente dia de trabalho para Vossa Excelência. O seguinte é o número 8 da pauta, também da relatoria do desembargador Glauber Rego. Agravo em execução 810673-2024. Agravante Patrícia Kelly da Costa Araújo, através do doutor advogado Wesley Arantes Fernando dos Santos. Em mesa, desembargador Glauber? Em mesa, senhor presidente. Eu estou dando provimento ao agravo. Pois não. Doutor Wesley Arantes está nos assistindo? Sim, Excelência. Pois não. Bom dia. O eminente relator está anunciando que está dando provimento e está sendo também acompanhado pelos demais pares, a unanimidade de votos. Vossa Excelência insiste na sustentação? Imagina, doutor. Imagina. Muito obrigado. Quero só cumprimentar Vossa Excelência, excelentíssimo desembargador relator, ao membro do Ministério Público, e ao doutor José Guedes, né? Tá, juiz convocado aqui. Muito obrigado, viu? Bom trabalho a todos. Nós agradecemos a Vossa Excelência, viu? E proclamo que o recurso provida a unanimidade de voto em sintonia com a 5ª PJ. Vou suspender por 2 minutos. Bom, declaro reaberta a sessão. E o seguinte é o número 2 da pauta da relatoria do Dr. Roberto Guedes, apelação criminal 080 1903 59 2023, apelante SJS, em segredo de justiça, Dr. Anesiano Ramos de Oliveira, que está sendo substituído pelo advogado João Vitor Fonseca. O processo está em mesa, Excelência? Está em mesa, Excelência. Doutor João Vitor, só lembrando a Vossa Excelência, como se trata de segredo de justiça, que Vossa Excelência evite nominar as partes e detalhes dos autos que venham comprometer o bom curso do julgamento, mas se Vossa Excelência quiser ficar à vontade, nós deixaremos para o final dos trabalhos. O que diz Vossa Excelência? Não, Excelência, dá certo a gente fazer agora. Eu me atento às orientações. Pois não, então agradeço a Vossa Excelência e a partir de agora, o processo anunciado está em mesa, Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos. Muito obrigado, Excelência. Começo cumprimentando a Vossa Excelência pela brilhante condução de todas as sessões de Câmara Criminal que aqui essa defesa já atuou.
Cumprimento também o desembargador Glauber Rego e cumprimento também o juiz convocado, que não terei como errar o nome do doutor Roberto Guedes, que sempre assiste muito bem e atende todos os advogados de forma ímpar. Cumprimento também o procurador de justiça, o eminente doutor José Alves, e os demais eventuários do Tribunal de Justiça e nobres colegas advogados que acompanham esta sessão. Excelências, em mãos para julgamento, vocês têm em mesa um caso em que o douto juízo de direito da Vara Única da Comarca de Parelhas julgou procedente a pretensão deduzida na peça acusatória a condenar o réu nas penas do artigo do 217-A, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, a pena definitiva, salvo engano, de 18 anos e 11 meses e 23 dias de reclusão. Compulsando os autos e se atentando ao dispositivo sentencial, observa que o douto juízo, ao analisar a materialidade, datas avênias, peço permissão para ler, assim afirmou: a materialidade restou fartamente comprovada em razão dos depoimentos colhidos em juízo, especialmente o da vítima, colhido em sede de depoimento especial, foi na ação cautelar de produção antecipada de provas, e os indícios de autoria igualmente estão comprovados de igual modo recai sobre o acusado. Excelente. Em profunda análise dos autos, vê-se que o douto magistrado de primeiro grau concluiu pela materialidade e autoria dos fatos, basicamente, com base no depoimento prestado pela eventual vítima do caso, né, que foi a menor. Não houve uma única testemunha ocular dos autos, né? E a genitora da menor veio, de certa forma, a reproduzir o depoimento que tinha escutado de sua filha, né? Sendo foi escutada como declarante, repito esse ponto, não foi escutada como testemunha, e proferiu um depoimento totalmente derivado da versão da menor, o que, por sua vez, é até normal, né? Até porque ela toma partido, porque trataria-se de sua filha. Então, quando o douto juiz ele afirma que houve uma farta quantidade de provas, na verdade, quando analisamos o processo, observamos apenas uma prova, que é o depoimento da vítima, né? Os demais depoimentos, né, das declarações também, ouvidas em juízo, da Silva, o Ricardo da Silva, todos eles afirmaram, foram nítidos à vítima, não observaram em momento algum qualquer tipo de comportamento, digamos assim, desviante do acusado para com a vítima, né? E assim, a defesa técnica que aqui vos fala tem conhecimento que nos casos em que envolva crimes sexuais, a palavra da vítima tem eventual relevância. Contudo, sobretudo, o Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal de Justiça afirma que desde que essa palavra da vítima, ela se maxime coerente e verossimilhante com as demais provas dos autos. E não é o que acontece no caso em apreço. O que a gente observa é o mero juízo condenatório com base apenas na palavra da vítima e tão somente. Não existe nenhuma outra prova, né, nenhum outro elemento probatório que indique que o réu tenha de fato incidido nos eventuais crimes tipificados na sentença. E aí, em razão a isso, a defesa pleiteia pela absolvição nos exatos termos do artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. Adiantando na sustentação, né, prosseguindo, a defesa subsidiariamente pede pela reforma da dosimetria da pena base imposta ao pelante, para que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime sejam desvaloradas, uma vez que a culpabilidade das circunstâncias judiciais, em sentido lato, né, como vossas excelências já sabem, é uma circunstância que analisa a maior reprovabilidade da ação do eventual acusado. Contudo, precisa se basear em elementos concretos do processo. E a gente, ao observar a justificativa que o juiz utilizou como se o réu fizesse a condição de pastor, né? Como exercesse a condição de pastor. E essa informação é inverídica. Não tem nenhum elemento que traga no processo que diga que o réu era pastor de determinada congregação ou de determinada igreja. O pastor, na verdade, era um fiel, sim, da igreja, mas não exercia essa condição de pastor, né? Então, até as próprias vítimas, a própria vítima e a própria genitora da vítima relatam essa questão, está bem claro nos autos, né? Em relação a consequências do crime, nós sabemos que
são elementos acidentais, participantes da estrutura do tipo, mas que não envolvem um delito, né? Que envolvem um delito em si, mas que não são as elementares do delito, que a gente chama, né? E quando a gente observa a fundamentação empregada pelo juiz sentenciante, observamos que, na verdade, ele fundamentou de forma desfavorável as circunstâncias do crime com base em elementos que são íncitos à conduta, né? Então, aí também tem um tipo de fundamentação idônea. E mais, quando comparada a fundamentação usada para só pesar em desfavor do réu a culpabilidade e as circunstâncias do crime, observamos que os argumentos são praticamente iguais, configurando bis idem. O que ele utiliza para desvalorar a culpabilidade, ele utiliza da mesma forma nas circunstâncias do crime. Avançando, excelências, contrariando o parecer da quarta Procuradoria, a defesa também pede para que seja aplicada a fração que já vem sendo utilizada no Supremo Tribunal de Justiça, que é a fração de 1/8 entre o intervalo da pena máxima e mínima em abstrato do preceito secundário da norma, né? Então, por mais que a diferença aqui não seja tão grande quando se utilizar esse critério ao caso no preço, observa-se que o patamar utilizado, a pena aplicada à base, ela será utilizada como base para aumento na segunda fase e na terceira fase, ocasionando um aumento escalonado. Então, se a gente já tiver uma correção nessa primeira fase, consequentemente, a pena não será reduzida apenas aqui, será reduzida em todo o trâmite da dosimetria. Inclusive, esse entendimento já vem sendo aplicado aqui pelo próprio Tribunal de Justiça, por essa corte, né? Nos autos da ação da apelação 0859271.2021.8.20.5001, da relatoria do então juiz convocado, doutor Ricardo Coutinho, à época, no dia 3 de setembro, ele se utilizou da aplicação de fração de aumento no patamar de 1/8 por vetor negativo da dosimetria dos réus. E essa apelação, esse julgado foi juntado aos autos da apelação. Por fim, excelência, já encaminhando para o final da sustentação, a defesa pugna, em atenção ao princípio da prevalência do interesse do réu, que a fração utilizada para exasperar a pena em razão do crime continuado, instituto previsto no artigo 71 do Código Penal, seja de 1/6, visto que não há a certeza de quantas ações o réu possivelmente perpetrou no caso em preço. Na verdade, nem o juízo tem essa certeza, porquanto que na sentença inicialmente, em primeiro momento, ele consignou, abre aspas, posto que as informações constantes nos autos indicam que a vítima sofreu abusos por parte do acusado pelo menos 3 ocasiões. E logo em sequência, parágrafo logo depois, ele coloca, mas sendo certo que ocorreram por pelo menos 7 vezes. Excelências, o Ministério Público, quando foi ofertar as alegações finais, que foi de forma oral, não pugnou pela elevação do maior patamar do crime continuado. E o juízo, ao fundamentar a utilização da fração de 2/3, utilizou julgados em que os crimes ocorreram pelo período de 4 anos, 48 meses. E quando vamos ver os autos, na própria denúncia aqui, né, tem que entre os meses de março e junho de 2023, apenas 4 meses. A diferença aí de 4. Não chega nem a ser 10% dos julgados utilizados pelo Ministério, pelo juiz sentenciante para fundamentar a exasperação no maior patamar, né, que tem no artigo 71. Então, excelências, diante dessa falta de comprovação, de que não se tem notícia, nem tem como se mensurar a quantidade de atos, né, em que a própria vítima não relata que foi uma quantidade abusiva, diante do período ínfimo de 4 meses, e diante da jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, que diz que, nesses casos, em razão do princípio da prevalência do interesse do réu, deve-se aplicar a fração de apenas 1/6, a defesa pugna pela redimensão da pena nesse sentido e retorna a palavra para vossas excelências. Obrigado. Agradecemos, vossa excelência, e vou falar para o eminente relator, doutor Roberto Guedes. Senhor presidente, primeiro gostaria de parabenizar o doutor João Vitor pela belíssima sustentação oral e até mesmo em respeito ao trabalho que ele fez, necessito fazer alguma ponderação aqui com relação ao voto. Inicialmente para dizer que o réu ele foi condenado a pena concreta e definitiva no primeiro grau, 18 anos,
11 meses e 23 dias de reclusão em regime inicialmente fechado. Então, aqui vamos em algumas iniciativas ao voto, que ele pretende a absolvição ou desclassificação para o crime de importunidade sexual. Nesse caso, não prospera. Na inicial acusatória, que em os meses de março e junho de 2023, aqui estão as iniciais, praticou de forma continuada atos libidinosos contra adolescentes, aqui as iniciais, à época com 13 anos de idade. O crime de estupro vulnerável, além de silencioso, carente de testemunhas presenciais, figura entre uma das formas mais comuns de maus-tratos contra crianças e adolescentes. Crime dessa natureza contra a liberdade sexual ocorre geralmente na clandestinidade e raramente deixam rastros, razão pela qual os tribunais, quando julgamento dos casos análogos, baseiam-se principalmente no relato pessoal da vítima, que, desde que corroborado por outras provas, opera como instrumento crucial no proferimento de suas decisões. No caso, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável restaram comprovadas através das declarações das vítimas e da declarante prestadas na fase policial e ratificadas em juízo. No depoimento especial constante no ID, então as iniciais da vítima, relatou que o réu era dirigente da igreja frequentada por sua família, disse que inicialmente acreditava ser normal ele abraçá-la ao final dos cultos, mas que com o passar do tempo ele passou a abraçar de forma com mais força. Narrou que o acusado sempre visitava a sua casa, a ocasião em que abraçava, cheirava e puxava pelo pescoço, ele causava desconforto. Aduziu que numa festividade da igreja ele teria puxado para um lugar escuro e passou a abraçá-la e apertá-la e alisá-la. Relatou que ele pediu para que ela sentasse na motocicleta, pois iria ensiná-la a conduzir o veículo. Quando estava prestes a chorar, sua mãe chamou, a ocasião que ele soltou. Narrou em outro dia que ele teria beijado na boca, que naquele momento esse típico cheio de lágrimas, pelo olhar desceu e o mundo acabou, aquela história toda. Enfim, aqui para não dizer, está aqui o depoimento da declarante, e aqui uma parte muito... Destaca ainda que a declarante falou que, devido a vários sofrimentos vivenciados e tratamentos que a menina chegou até a tentar suicídio, vários de acordos aí, tem outros depoimentos daqui de pessoas. Então, pelo qual essa questão do crime não tem como ser desclassificado. Agora, o pleito contra da reforma da dosimetria da pena realmente tem recorrente em parte, né? Quanto ao pedido de afastamento do crime continuado, redução no mínimo legal, também tem o apelante tem recorrente em parte. Então, enfrento dizendo que realmente está configurado o crime, mas contra essas duas outras partes, então realmente ele tem um certo... o recorrente tem direito a ser feito redimensionamento. Então eu passo a dizer como proferir a dosimetria da pena. Na primeira fase, mantidas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e adotada a fração de 1/8, fixo a pena base em 9 anos e 9 meses de reclusão. Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes mantêm a pena intermediária de 9 anos e 9 meses de reclusão. Na terceira fase, não sendo reconhecidas causas de aumento ou diminuição da pena, também a pena 9 anos de reclusão, de meses de reclusão. Praticadas 3 crimes de estupro de vulnerável em continuidade deletiva, nos termos do artigo 71 do Código Penal, exaspera a pena de uma delas, já que há idêntica à fração de 1/5, resultando a pena concreta definitiva em 11 anos e 8 meses e 12 dias de reclusão. Considerando o quanto da pena fixada e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantém o regime inicial de cumprimento de pena no fechado dos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alineado ao Código Penal. E na conclusão eu digo que, antes exposto em consonância parcial com o parecer da 2ª Procuradoria de Justiça, voto por conhecer da parcial provimento ao apelo para reformar a valoração atribuída ao vetor de circunstância do crime, adotar a fração de 1/8 na primeira fase da dosimetria, reduzir quanto ao correspondente ao crime continuado para 1/5, e fixar a pena concreta e definitiva em 11 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão a ser cumprida inicialmente no regime fechado. É assim que eu encaminho meu voto, Excelência. Pois não, Excelência. O Bardol Glaubin parece que já acompanhou nesse sentido, né, Excelência? Ratifico meu voto, senhor presidente, registrado no sistema. Eu também ratifico, de sorte que eu
proclamo que o recurso foi conhecido e provido parcialmente nos termos do voto do relator, em sintonia, em concordância parcial com a primeira PJ. Ok? Doutor João Vitor, agradecemos a presença de Vossa Excelência, mesmo à distância, e gostaríamos tão somente de aproveitar o inciso para recomendar, numa sustentação próxima, o uso adequado da beca, inclusive com torsal verde. O paletó e mais a beca com torsal verde. E o faço a todos os advogados que participam dos nossos trabalhos. Pois não? Ok. Então, o seguinte é o número 19. É da relatoria do Dr. Roberto Guedes. O advogado pediu sustentação, mas não compareceu, não é isso? Hein? O 19. Excelência, eu só peço perdão que a internet... Pois não, Excelência? Perdão que eu não escutei o final, que a internet aqui do escritório caiu, retornou agora, Pois então não. se tiverem falado e eu não tiver respondido, foi em razão disso que eu peço perdão. Muito obrigado. Eu proclamei, não sei se Vossa Excelência ouviu, está nos assistindo ainda? Estou sim. A proclamação, o recurso foi provido parcialmente, por unanimidade, em consonância parcial com a primeira PJ. Né? E fiz aquela recomendação que tenham feito os advogados, para além do paletó, o uso devido da beca, respectivo do próprio órgão, até para prestigiar a advocacia. Eu estou com a beca, senhor. Porque não está aparecendo aqui, está aparecendo. Agora sim. Sim. Só está faltando o torsal verde, né? Que é o torsal, a cor verde, que representa a liberdade do advogado, viu? Mas muito obrigado pela presença de Vossa Excelência. Obrigado. Pois não, Excelência. O seguinte é o 19, agravo execução penal, 080-5543, agravante Rubem dos Santos Costa Júnior, advogado doutor João Antônio Dias Cavalcante. O advogado pediu citação, doutor Roberto Guedes, mas não está presente. Você pode só anunciar o resultado, já que ele não compareceu. Aqui eu estou não conhecendo o recurso. Pronto. Está sendo acompanhada a unanimidade de votos pelos colegas. Então, proclamo que o recurso foi conhecido, não foi conhecida a unanimidade de votos, em concordância com a quarta PJ. Ainda tem o número 6, que é da relatoria também do Dr. Roberto Guedes. É o agravo em execução penal 080-6744-09-2024, agravante Aldimar Bandeira Duarte, advogado Ítalo Castro de Lima. Em mesmo, Excelência? Em mesmo, Excelência. Também mesmo o advogado pediu sustentação, mas não compareceu. Você pode, querendo, só anunciar o resultado. No caso, eu conheci o recurso conhecido e desprovido, Excelência. Pronto. O advogado Cláudio também já comprou no mesmo Voto. sentido. Também ratifico. Então, proclamo que o recurso foi conhecido e desprovido à unanimidade, em concordância, em sintonia com a quinta PJ. Passamos agora ao julgamento em bloco. Inicialmente, aqueles com pedido de vista. Tem parecer oral? Tem. Quais são? 21 e 39. O doutor Zé Alves já tem conhecimento desse pedido? Já, Excelência, já tenho conhecimento. O de número 21. Justiça gratuita, Excelência? A justiça gratuita O relator é o Dr. Roberto Guedes. É isso. E o 39, no habeas corpus. É um preliminar de não conhecimento parcial do apelo quanto ao pedido de justiça gratuita. Isso. E a minha posição é conhecida da Câmara Criminal. Eu entendo que é juízo de conhecimento, que eventual análise sobre a capacidade financeira do agravante deve ser analisado no juízo da execução. Por esse motivo, eu entendo que deve ser apreciado pela Câmara Criminal. Então, é pela rejeição da preliminar, Excelência. O 21, né? Então, o doutor Roberto Guedes mantém a divergência? Eu mantenho a divergência, no caso. Pois não. E no mérito é pelo provimento, não é isso? Já sendo acompanhado pelos demais colegas. Ratifico o voto, senhor presidente. Também, o número 21. O seguinte, também foi o 39, não é isso? Dr. Roberto Guedes também é o relator. E nesse caso é um preliminar de não conhecimento parcial da ordem quanto à tese negativa de autoria citada de ofício pelo relator, Dr. Roberto Guedes. E acompanho, Excelência, porque se trata de um habeas corpus e não há como apreciar essa matéria que demanda dilação probatória.
Acompanhe, Excelência. Pois não. Voto, Vossa Excelência mantém pela denegação da ordem, doutor Roberto Isso, Guedes. ordem parcialmente conhecida e denegada. Doutor Embargador, Ratifico o voto do sistema, senhor presidente. também ratifico, então, ordem denegada, a unanimidade de voto em sintonia com a 17ª PJ. Passamos aos pedidos de vistas. 9. Pois não. Número 9 da pauta, apelação criminal 0804, da minha relatoria 01/90/2023, apelante Ministério Público, apelado FCLF. Após o voto do relator, conhecendo e provendo o recurso, pedi vista os autos, Bardô Glauber Rego. O doutor Roberto Guedes anunciou que aguardaria o voto visto. Pois não, Bardô Glauber? Senhor presidente, eu fiz a juntada do voto vista e vou tentar resumir aqui. Pois não, Excelência. E já antecipo, pedindo venha a Vossa Excelência, que fiz a juntada de um voto divergente. Na origem, na comarca de Pau dos Ferros, a sentença foi pela absolução e Vossa Excelência deu provimento ao apelo do Ministério Público. E me parece, e é neste sentido que eu formulei o meu voto, senhor presidente, que há uma deficiência de provas. E neste cenário, na fase judicial, tem tão somente o depoimento da vítima e da sua genitora, que são contraditórios. Eu faço a transcrição de ambos. E aquele depoimento que supostamente teria um peso maior, que inclusive constou na fase administrativa, na fase policial, ele não foi renovado na fase judicial. Então há uma fragilidade, né, que não permite uma certeza necessária para se firmar um juízo condenatório. E eu digo mais, senhor presidente, eu tenho neste cenário sempre buscado prestigiar aquele que faz a colheita das provas, né? Aquele que está mais próximo do cenário factual lá, no caso o magistrado de origem. É o mais próximo dos fatos e das peculiaridades do caso concreto. E no caso concreto é um magistrado, como todos aqui na nossa magistratura, que sempre tem buscado atuar com o zelo que é exigido do julgador. Então, senhor presidente, de forma resumida, o caso tramita em segredo de justiça para que eu não incorra em eventual palavras que possam trazer a identificação da vítima ou até mesmo das partes aí. O meu voto é no sentido de negar provimento ao apelo do Ministério Público. E aí renovo aqui o pedido de vênias a Vossa Excelência. Pois não, Excelência, vênias concedidas. Doutor Roberto Guedes, com a palavra, por favor. Senhor presidente, é sempre um caso que sempre requer muito um estudo minucioso, porque é uma coisa muito delicada. Mas eu sempre procuro também prestigiar o magistrado que fez a instrução, porque com certeza, se tratando do tipo do crime, ele tem uma dedicação, um olhar muito... Não que o magistrado não olhe todos os processos, mas um processo desse tipo, ele tem um cuidado especial. E foi ele que presidiu o processo, que analisou todas as provas, que teve o cuidado de relatar, de como nós temos cuidado aqui de relatar, de ver tudo. Então, eu não vejo como a decisão dele tenha que ser reformada. Daí eu peço venhas a discordar de Vossa Excelência, ao Ministério Público, mas eu me acosto ao voto do divergente para conhecer e negar provimento ao recurso. Pois não, Excelência. Então, proclamo que o recurso foi conhecido e desprovido por maioria de votos,
mantida a posição do desembargador relator, que juntará o seu voto visto. Redator para a acordo, desembargador Glauber Rego, né? Mas destaco, como Vossa Excelência também o fizeram, eu tenho o maior carinho, o maior zelo pelo voto do primeiro grau. Eu acho que o primeiro olhar, em tese, é o que prevalece, mas não faço isso como regra, né? Excepcionalmente, a gente tem alguma divergência, o que é o próprio de julgadores, né? Sem nenhuma censura. Neste caso, senhor presidente, o que chama a atenção a prova que há é tão somente a fala da vítima e da sua genitora. E há um conflito aí da narrativa que foi muito bem reproduzido aí na sentença da absolução. Então, assim, neste cenário, me parece prudente aí a prestigiar aí o Machado de primeiro grau, mas como Vossa Excelência disse, de fato não é uma regra impositiva, é um cenário que aqui temos e não é inabitual a questão da mudança, né? Sempre temos. Perfeito, Vossa Excelência sempre convincente. Até porque se for só em regra Exato. manter, não haveria precisava primeiro grau, segundo grau. Exato. Né? Perfeito. Bom, os seguintes, o 10... Os da EPA, nenhum em mesa. Nenhum em mesa, ok. 10, 11, 18, 13, 14. Me parece que Vossa Excelência já liberou todos, né? O falta, Já. a assessoria tinha me dito que faltava um ainda. Não tem todos já, né? Então, na próxima semana eu Vamos tentarei sugerir trazer. trabalhar a vinda do Dr. Ricardo Procópio, porque ele está vinculado. Não, mas ele não fica vinculado, não. Porque é embargos, não é isso? Não, mas embargo não tem vinculação, Tem não. não, Ele, né? não, Então, ele não iniciou, não entendendo tem assim. revisor, então o Dr. Roberto Guedes pode participar de todos. Hein? Houve o início Tem do não. julgamento. Não houve início, não. De embargos, não, né? Não, o Vossa Excelência colocou em mesa. Pedi vista. Ou então não houve o início do julgamento. de Não, embargos, tem então razão. Há uma desvinculação. Eu pedi vista de. Ele pediu. Eu acho que com a presença do o Dr. coro, Ricardo. Então vincula o coro. Vincula por conta do pedido de vista que ele estava na o coro, bancada. Então, o Dr. Roberto Guedes participa em 2, não é isso? Então, nesse caso, perfeito. o coro é que prevalece, fica restabelecido. Exato. Bom, Quer dizer, eu nem tenho até dúvida, mas acho. o regimento resolve isso aí. Bom, o seguinte, estão adiados, né? Foi os que eu li agora, 11, 15, foi, né, Daniel? Bom, já anunciei, já, né? E o 20. E o 20 também. Retirado de pauta. O doutor Roberto Guedes pediu para retirar de pauta. Problema do PJE. Não foi. E no 20, senhor presidente, tem a minha suspeição. Bom, então os demais que constam em pauta, e a pauta foi devidamente publicada, não é? Serão julgados em partes intimadas. Eu mantenho os votos já lançados, doutor Roberto Guedes, também, com relação demais, doutor desembargador Ricardo Glauber Rego. Senhor presidente, eu peço permissão para fazer somente um destaque no 42, em que pese já tenha consolidado aí a votação. É uma questão de violência doméstica e que eu estou concedendo a ordem no sentido de revogar as medidas protetivas. E o faço, senhor presidente, por isso, em razão disso, o destaque é que a decisão que firma as medidas, ela é feita de modo genérico, não há uma fundamentação adequada que justifique a sua imposição. Nem mesmo quando teve um pedido de revogação na origem e houve uma reanálise, não houve também qualquer agregação aí de fundamentos. E nem mesmo nas informações que foram prestadas
quando solicitados aqui por este relator. Então, senhor presidente, não desconhecendo de que as medidas elas podem ser firmadas em um cenário que não tenha um processo criminal, como é o caso aqui, que a denúncia ela foi arquivada, né, de ameaça, ainda assim poderia se justificar se tivesse e foi arquivado porque a vítima ela disse que não iria representar o acusado, representar criminalmente. Então, poderia, se tivesse o magistrado de origem, na sua decisão, feito uma fundamentação adequada, justificando aí a necessidade da imposição das medidas. Então, somente para fazer esse destaque, é uma matéria bastante interessante e que eu aqui termino por conhecer e conceder a ordem. O que foi acompanhado pelos colegas já anunciado. Pois não, excelência. Bom, não havendo mais processo em mesa, eu, antes de encerrar a sessão, anuncio que a próxima, ordinariamente, ocorrerá no dia 19 de setembro, no horário regimental. Doutor Zé Maria permanecerá conosco? Desculpa, estou de aula. Permanecerá conosco. Até o dia 26, então. Então, agradecendo a todos a presença, agradecendo a Deus acima de tudo. Senhor presidente, e até mesmo acho que é interesse dos advogados, a presença do doutor Ricardo. Tem informação? Provavelmente virá na próxima semana, dependendo da próxima sessão. Então vou me esforçar para fazê-lo. Que aí, mas além desses da EPA, tem outros. Tem outros que eles estão vinculados. Então tem, eu acredito, que são uns 20 processos que demandam a presença por aí, do doutor Ricardo. Vamos contactá-lo pessoalmente para ver se... para ver se na próxima semana teremos a presença do doutor Ricardo. Pois não. Então, agradecendo a todos e, como disse, pessoal, em nome de Deus, dou por encerrada a sessão.